pessoal, boa noite. Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos à live de hoje. Vocês estão vendo e ouvindo direito? O som tá bom pra gente começar a nossa conversa hoje? A nossa live sobre... Deixa eu ver aqui onde tá. Aqui no portal. Sobre crise de agressividade em crianças no transtorno do espectro autista. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo, dá um comentário, negai, para eu saber se a imagem tá ok e o som também, por favor. Deixa eu ver aqui, então, enquanto o pessoal tá chegando aí, se alguém puder me dar um joinha de que o som e a imagem tá certa, a imagem tá correta, se eu tenho que arrumar alguma coisa pra gente poder começar. Oi, Cris. Ai, obrigada. Tá, a Cris falou que tá tudo ok, então vamos lá. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Ai, tá ótimo. Oi, Mônica, tudo bem? Boa noite. Tá, obrigada. Ai, que bom. Qualquer coisa vocês vão escrevendo aí, vão me ajudando, tá? Bom, gente, então enquanto o pessoal tá entrando, tá chegando aí na live, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, para que essas informações, né, possam chegar no maior número de pessoas possíveis, porque a gente acaba sempre tendo muitas dúvidas e a gente acaba recorrendo a algumas questões da internet, né, vai buscar informação e isso é super bacana. Mas eu procuro trazer nas lives o que eu faço nos meus atendimentos com as crianças. Então, claro, eu tenho a questão da teoria, mas eu faço na prática também, né? Então, as lives aqui do portal eu acabo trazendo muito do que eu faço com as crianças no atendimento clínico, né? E algumas coisas dão certas e outras não, mas é bem coisa de vivência, né? São dicas, sugestões e muito da vivência do atendimento clínico com as crianças e adolescentes. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a agressividade, né, dentro do transtorno do autismo, tá? Então enquanto o pessoal tá chegando... Oi, Cris, obrigada, amor, estou bem posicionada e linda, arigatô. Né? Obrigada pelo carinho e pela atenção de sempre. Então, enquanto o pessoal tá chegando e vocês vão curtindo e compartilhando a live, eu vou me apresentar. Então, para quem não me conhece, eu sou Viviane, sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, atuo aqui no Japão na área de desenvolvimento infantil e para adolescentes, com crianças e adolescentes com necessidades específicas de aprendizagem. Então, crianças com déficit de atenção, com hiperatividade, com TEA, com Down, com paralisia cerebral, deficiência intelectual, seja qual for, né? As crianças buscam um espaço e ali eles realizam os atendimentos terapêuticos. E eu faço essas lives aqui no Portal Me. Quero agradecer ao portal pelo espaço. Gente, vou compartilhar a live aqui, tá? Então eu peço que vocês façam o mesmo. E quero agradecer ao pessoal do Portal Me por mais uma semana de poder estar aqui divulgando algumas informações aí da área da neurociência, ok? E dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. À medida do possível a gente vai respondendo na própria live. Caso não seja possível na própria live, eu faço no inbox, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre
esse momento que as crianças passam de descontrole emocional, né? De agressividade, como que o que ela é, da onde ela surge, como que pais, educadores, né, podem estar lidando com essa situação e maneiras efetivas de diminuir ou acalmar as crianças, né? E os adolescentes também, porque eles também entram em crise, né? Então, vamos explicar um pouquinho o que é, né? Então, independente da condição da criança, isso é importante que todos saibam, a agressividade ela pode se tornar presente. Ela não é condição do TEA, tá? Então, não é todas as crianças que têm autismo que vão ser agressivas, tá? Então, isso não é um fator de condição para a gente ou realizar um diagnóstico ou dizer que faz parte do transtorno. Boa noite, Portal Me. Sejam bem-vindos, obrigada aí pelo espaço mais uma vez. Já começamos aqui a nossa conversa quinzenal com pais, educadores e profissionais da área. Bom, então vamos, né, tirar essa questão, essa mistificação de que crianças autistas possuem essa agressividade, né? Nem todas, a gente sabe que tem crianças que estão dentro do espectro e que são extremamente apáticas, né? Elas não têm essa agitação, elas não têm a agressividade, elas não têm essa impulsividade. E estão dentro do espectro. Mas tem crianças que sim, que têm essas crises agressivas, né? Que são momentos pontuais, que por vezes tem uma duração longa, né? A crise, ela por característica, ela é longa, né? Então, dá aquela aflição, porque os pais chegam nos atendimentos e falam que não sabem direito como reagir, porque parece que a criança não sai daquele momento, né? Não consegue sair daquele estado agressivo, daquele nervoso. E aí os pais meio que chegam sem muito saber o que fazer, né? Quando são pequenos, porque eles não entendem, e quando eles são grandes, porque eles já se machucam muito. Então, a gente vai explicar um pouquinho aqui, mais ou menos, como que esse momento se dá e o que pode ser feito, né? Nós, quando estamos nervosos, a gente, às vezes, dependendo da situação, a gente acaba falando, olha, eu não gostei, você fez isso, você fez aquilo. Quando a gente não gosta, por exemplo, de uma roupa, né, que a gente ganhou e a gente vai experimentar, e aí tem alguma coisa naquela roupa que pinica a gente, ou uma etiqueta muito grande, ou o tecido que a gente não gostou, e a gente verbaliza, a gente fala, olha, não gostei, não quero, e a gente vai lá e tira essa blusa, essa roupa, porque, né, algo ali não ficou legal e realmente a gente não gostou. E aí a gente tira. No caso das crianças que são não verbais, é muito difícil, né, falar sobre sentimentos e sensações. E até no caso de crianças típicas também, né, porque geralmente, às vezes ganhou essa roupinha da vovó, a vovó acaba usando para não ficar chato, vamos dizer assim. Só que aquilo incomoda a criança, né, vai incomodando a criança, e chega um tempo que ela começa a se irritar, né, da irritação, aquilo vai virando algo maior, porque aquilo está incomodando, né? No caso, a roupa, vamos dizer assim, está incomodando a criança e ela não sabe como se expressar, como falar. Para a criança típica é muito simples, ela vai mostrar, vai falar, a gente tira e acabou. Mas na criança dentro do espectro, é muito difícil essa questão da socialização e de nomear as sensações, tá? Eles sentem da mesma forma, mas eles não conseguem, né, até pela questão da oralidade, né, se falam ou não, eles demonstram, mas não verbalizam o que eles estão sentindo. E aí você imagina, você com essa peça de roupa,
te incomodando já desde de manhã, e aquilo tá ali, você tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra, e aquele incômodo tá vindo. Chega uma hora que você não aguenta, né? Então você ou arranca a blusa, a roupa que você tá usando, ou você pede para cortar a etiqueta, né? Alguma coisa assim, mas você de uma certa forma externiza aquilo que você não tá bem. Pra criança, dentro do espectro, é muito difícil. Então o que acontece? A forma que ela tem de se comunicar, por vezes, é a agressividade. Então, toda essa inquietação mental, essa inquietação física, né, e de sensações, de tudo, explode numa crise agressiva. E aí, os pais, por vezes, não entendem o que está acontecendo e por que a criança chegou nesse ponto dessa agressividade tão grande, né? E aí fica aquela dificuldade de entender, e aí ninguém se entende, a criança chora, o adulto não sabe o que faz e vira aquela confusão. Boa noite, Júnior, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal do portal. Bom, então, pra gente entender mais ou menos a sensação que a gente poderia estar sentindo se fosse no lugar da criança, né? Então essa questão da roupa é mais ou menos pra gente se orientar em relação a isso. Temos que ter em mente, tanto os pais, quanto os professores, quanto terapeutas, as pessoas que eu sempre falo, né, que é aquele núcleo, aquele grupo de pessoas que está, aquela rede de proteção que está com a criança para trabalhar no seu desenvolvimento, com a criança, com o adolescente, para trabalhar no seu desenvolvimento sadio, precisam estar atentas, claro, ao que acontece com a criança, precisa saber o antes, né, o que pode ter ocasionado e ter levado a criança a entrar nesse momento de crise e essa agressividade aflorar, né, e aí tem alguns pontos que a gente vai falar aqui que pode ser que esteja presente aí nesse momento onde a criança tá lá gritando, tá se batendo, ou tá batendo a cabeça na parede, ou tá batendo a cabeça no chão, ou tá se machucando, se mordendo, ou está batendo nos outros, né? É sabido que a gente, né, ninguém gosta de criança que bate. Isso é fato, né? Seja ela típica, enfim, né? A gente sabe que o fato de você bater, de você machucar o outro, ele não é socialmente aceito. Então, independente, volto a dizer, né, das crianças, sejam elas dentro do TEA ou ela fora do TEA, o ato de você bater e você agredir o outro é condenável. A gente sabe que não é algo que a gente tem que permitir que aconteça, tá? Mas isso numa criança que não tá dentro do transtorno, não tem nenhum distúrbio, nenhuma dificuldade, através da conversa, da orientação dos pais, isso vai modelando, você vai ajustando o comportamento da criança, vai modelando e ela vai entendendo, né? Na criança, dentro do autismo, é um pouco mais complicado, porque quando você fala, tem hora que parece que você tá falando e a criança, né, tá ali no mundo dela, não tá ouvindo, principalmente o quão difícil é chegar na criança no momento da crise, né? No momento da agressividade que está ali latente, que está assim extremamente forte, a criança está desregulada em todos os sentidos, né? Mas é possível fazer uma intervenção, ela precisa ser pontual, né? Precisa ser na hora. Então, seja a situação que for, dentro do consultório, dentro de casa ou dentro da sala de aula, a intervenção ela tem que ser realizada na hora, então tem que ser pontual, tá? A criança tá lá, ela entrou no momento da crise
de agressividade, ela precisa naquele momento de uma intervenção, tá? Caso ela esteja se machucando demais, ela precisa sim ser contida. Quando a gente fala de contenção, tem muitos pais que se assustam, não sabem como que vai ser essa contenção, tem pai e mãe que pega a criança e abaixa o braço e meio que amarra, né, com os braços do pai, da mãe, segura a criança muito forte, né, e aí aos olhos de quem tá por fora, não entende muito bem o que tá acontecendo, e aí os pais ficam com receio de fazer alguma coisa nesse sentido, e aí acaba deixando essa agressividade tomar conta do ambiente, né? Tem crianças que se desregulam e adolescentes que se desregulam de uma forma que quebram tudo, né? Se tá no quarto, se tá na sala, quebra tudo. Então joga tudo pro chão, joga computador, joga brinquedo, se tiver um copo perto ela vai pro chão, enfim, né? Ela tem crianças que descarrega essa inquietude toda e essa raiva toda em objetos, e tem criança que se morde, se machuca, né? Se bate na parede, bate a cabeça, enfim, porque ela precisa fazer com que toda essa emoção ruim que está guardado dela saia, né? Mas às vezes não é só emocional, né? Por vezes não, essas crises, esses momentos de agressividade, eles não é algo que seja só emocional. Então, às vezes acontece de ser a criança, por exemplo, tá com alguma dor física, tá? E ela tá com alguma dor física, ela está realmente sentindo uma dor, ela tá realmente sentindo incômodo, um incômodo físico. Isso tá trazendo dor pro corpo dela, e como ela não sabe falar, como ela não verbaliza, ela às vezes se expressa pela agressividade, tá? Então, temos sempre que acompanhar em que momento se deu essa agressividade, quando que essa criança traz esse tipo de comportamento, em que momento, e principalmente ver se não é nada clínico, tá? Se a sua criança, né, você acompanha alguém, ou você conhece alguém, ou seu filho ou seu neto ou seu aluno você sabe que tá dentro do TEA e essa criança nunca foi uma criança agressiva e ela passa a ser agressiva, tem que ficar atento, tá? Porque geralmente ela deve estar com algum desconforto físico, tá? Porque nem tudo é emocional, né? Essas crises de sentimento nem sempre é só emocional. Às vezes ela tá com algo físico mesmo, ela tá lá ou com uma infecção urinária, ou com uma dor de ouvido. Às vezes ela comeu alguma coisa que não fez bem para ela e ela tá com cólica intestinal, ela tá com alguma dor, alguma infecção, uma inflamação de garganta, né? E aí aquilo tá doendo, e como ela tá sentindo essa dor e ela não consegue dizer o que ela se torna agressiva, tá? Então, nesse sentido, também os pais, quem estiver junto da criança, tem que ficar atento, tá? Então, se a criança não teve esses quadros de agressividade, passa a ter do nada, vamos dizer assim, né? O primeiro passo que eu sempre recomendo com as mães quando elas chegam e trazem essas questões é justamente esse. Clinicamente, a criança não tem nada, não tá com nenhuma infecção, não tá com nenhuma inflamação, não tá com nenhum tipo de dor. Ah, não tá, levei ao médico e tá tudo bem, a saúde tá ok. Aí sim, aí a gente parte para a questão terapia e comportamental, né? Então a gente vai trabalhar o comportamento dessa criança para que ela entenda as sensações que ela tem e que sentir raiva é normal,
né? Que você não estar bem com situações também é normal e que acontece com todo mundo, com a mamãe acontece, com o papai acontece, com a terapeuta acontece, todos nós temos o nosso momento de braveza, né? Mas e é natural também da criança e do adolescente sentir esse momento, mas a gente precisa auxiliá-los a passar por esses momentos, né? Então, a primeira questão, né? Verificar se não é nada clínico, se essa criança realmente não tem nada que está desregulando ela de uma forma brutal e tão grande que chega a ela ter essa questão da agressividade, né? Dela precisar bater no outro ou dela se machucar para chamar a atenção e mostrar que algo não está bem, né? Então fez exame, não tá tudo certo, a criança não tem nada clínico que justifique essa agressividade. Então tá, então vamos lá. O que aconteceu? Houve alguma mudança de rotina? Houve alguma quebra de algum procedimento que já estava sendo feito com essa criança, né? E tem que se pesquisar aí e ver junto à família o que aconteceu de diferente para que esse comportamento aconteça, tá? As crianças nesse momento de agressividade, elas perdem o controle, né? E é difícil a gente conseguir chegar neles, né? É muito difícil a gente conseguir chegar nas crianças quando eles estão descontrolados, né? Porque quando a gente, adulto, pai, mãe, a gente tá nervoso, já é difícil mesmo pra gente se controlar, né? Agora imagine para as crianças e os adolescentes nessas condições, né? Que não conseguem lidar com o que estão sentindo, com o que estão vendo e ouvindo, né? Porque uma outra questão que eu sempre comento com as mães lá, né? É que assim, não é porque ele não fala porque que ele não sabe o que está acontecendo. Muito pelo contrário, né? Eles têm uma percepção muito boa de ambiente, né? Apesar de alguns autistas ficarem mais atentos a alguma questão, a alguma particularidade, a maioria tem uma questão sensória, de sensibilidade no ambiente muito grande. E aí é justamente isso que dificulta. Como eles percebem tudo o que está ao seu redor, é tanta informação que chega para eles que eles não conseguem filtrar, né, o que vem e o que ele deve captar ou não, porque tudo chega. E aí chega também o pai e a mãe que fala coisas que não deveriam na frente das crianças, né? E como a gente vai aos poucos tentando chegar na criança na criança autista seja da maneira lúdica, seja, enfim, a forma que o terapeuta encontrar para trazê-la para a realidade, para trazê-la pro dia a dia, ela já vem com esse monte de informação que ela pegou do ambiente, né? Então, assim, se ela já tá nesse momento de crise e os pais ou quem tá junto fica falando coisas que não são bacanas, né? Isso parece que estimula cada vez mais a crise, né? Parece que a criança fica cada vez mais nervosa. Aí ela se joga no chão, ela se bate, ela se machuca ou, né, vai pra cima da outra pessoa, né? Machuca, arranha pai, puxa cabelo, né? E aí a família fica meio que perdida, não sabendo o que fazer, né? Acha que é manha, que é birra, né? Nós já falamos sobre birra num outro momento, né? Tem a live aí na galeria do Portal Me, onde a gente fala bastante sobre birra infantil, né? Aqui, no caso de crianças com TEA, a gente está falando mesmo dessas crises de agressividade, que é realmente uma desregulação, né? Seja ela sensorial, seja ela de emoções, seja ela física, né? No sentido de dor. E que aí leva as crianças a chegarem, os adolescentes a chegarem nesse momento de explosão
que é onde a agressividade se instala, tá? Então, mudança brusca de rotina, né? A criança frequentava um espaço, começou a frequentar outro, ou a criança dormia até certo horário e a mãe passou a acordar num outro horário. Uso de medicamento também, né? Às vezes mudou o ml, os dias, a quantidade, aí tudo isso também desestabiliza a criança e aí ela pode chegar a essas crises de agressividade justamente por não conseguir explicar o que ela está sentindo, né? E aí, de novo, o profissional e os pais que estão por perto que realmente tem que fazer esse papel de olhar e tentar entender o que está se passando e por quê, qual o motivo que essa crise desencadeou, tá? Então, como a gente falou, como eu falei, ela não é só uma questão, né? A agressividade, ela não é só uma questão emocional. Ela pode, e por vezes acaba sendo também uma questão, né, clínica. E aí a mãe faz um tratamento, dá uma medicação, de repente aquela dor, aquela inflamação, aquela infecção, ela passa, a criança tem uma melhora significativa, porque ela já vai estar bem de saúde, e aí ela não tem mais esses momentos de agressividade, tá? Visto que não é nada clínico, que ela não tem não tá com nenhuma doença, não tá com nada, e aí ela precisa ser amparada em relação a lidar as emoções, né? Com as suas emoções. E aí sim a gente faz todo um acompanhamento de comportamento do que a criança pode ou não, né? Nós jamais falaríamos que uma criança não pode bater, né? Assim, não pode demonstrar, bater não, mas não pode demonstrar a sua raiva, né? Porque ela vai demonstrar a sua raiva. Só que nós temos que canalizar e mostrar formas de que ela pode descontar esse sentimento todo, né? Então, ou se é uma criança que tá batendo, que arranha ou que puxa o cabelo nesses momentos de crise. Então, sempre ter algo próximo da criança que você possa ofertar para que ela segure, para que ela pegue. Vamos ocupar essas mãos, ok? Então, a gente tira o foco, nesse caso, do bater, né? Para ela mexer com alguma coisa. Então, uma massinha, uma bolinha, um slime que ela massa, aperta e aí ali ela descarrega a energia e a atenção dela, né? Uma almofada, enfim, algo que esteja próximo, claro que ela não se machuque, né? Porque ela vai estar usando essa força que ela tem para descarregar nesses objetos que é o certo, não numa outra criança e nem nos pais, né? E os pais têm que ficar atentos para não aceitarem tapas, chutes, empurrão, né? Essas coisas assim não é bacana. Os pais falarem, ah, não, mas né, coitado, não. Então, assim, quando isso acontece, primeiro conter a criança para que ela não se machuque, ou o adolescente, para que ele não se machuque e não machuque o próximo, né? Mas não aceitar esse tipo de comportamento, tá? Se não é nada de dor, é só uma questão que realmente a criança não está conseguindo se regular, então peraí, vamos nos reajustar, vamos ver a situação que eu estou, se eu estou em casa, se eu estou no shopping, se eu estou num parquinho, né? Em que momento que essa criança se desregulou, o que tá no ambiente que possa ter proporcionado essa desestabilização, e aí sim tentar sanar naquele momento. Respeitar o ritmo da criança, respeitar a condição deles e o espaço onde eles estão inseridos no momento da agressividade é importante, tá? Porque às vezes a gente acaba proporcionando para eles situações que não estão sendo agradáveis, né? Que tá tendo uma hipersensibilização, seja de um barulho muito forte, seja de um cheiro, né? Um local que tem um cheiro muito forte,
e isso mexe lá com os sentidos do autista, seja com barulho, né? Estão num lugar e de repente começa aquela barulhada, e se eu sei que a minha criança tem uma hipersensibilidade nesse sentido, mas eu quero ir, eu quero levar, porque eu acho que tem que conhecer os espaços, ok, é importante também a gente trabalhar a socialização, mas a gente tem que respeitar também, né? E eu sempre falo com as mães que eles dão sinais, né? Eles vão dizendo ali da forma deles que algo não tá legal, que ele não tá bem, e que existe uma probabilidade muito grande daquilo se transformar numa crise agressiva, tá? E eles vão dando uns sinais de insatisfação, de não querer ficar ali, ou de sair correndo, ou de estar sentado por muito tempo, e aí a mãe, não, mas quero ficar aqui mais meia hora, 40 minutos, por exemplo, num restaurante, e é visível que para a criança já deu, né? O tempo dela já esgotou, o tempo de permanência já esgotou, o tempo de atenção já esgotou, sabe assim? E aquilo vai crescendo na criança, aquela insatisfação toda vai crescendo, os adultos não percebem, pronto, ela entra com a agressividade. E aí ela vai jogar prato no chão, ela vai jogar celular no chão, ela vai bater na irmã, ela vai machucar os pais, enfim, ela vai fazer aquele episódio todo que acontece quando eles ficam nesse momento onde a agressividade fala por eles, né? Em todos os momentos ela acaba falando por eles que algo não está bem, algo não está legal. E aí a gente, adulto, tem que entender, sim, né? A gente tem que considerar que as crianças não têm o mesmo tempo de permanência que nós, tá? Eles não têm a paciência, vamos dizer assim, né? Que a gente acha que deveriam ter, não tem, tá? Então a gente tem que respeito acima de tudo, né? De saber o momento de ir embora, de ir para casa, ou se tá em casa e a criança tá entrando nesse momento de crise porque ou ela quis um objeto, ou ela queria brincar, ou ela queria uma coisa que realmente não pode, e aí os pais dizem não pode, ou tira da mão da criança e pronto, né? A criança se desestabiliza. Confundem muito a questão da birra, né, com a crise, né? A birra, como a gente falou na outra live, é algo mais momentâneo, é algo satisfatório, então a criança faz birra para satisfazer uma vontade, né? A crise não, porque mesmo que o objeto de desejo seja entregue para a criança, vamos supor que, nossa, ela tá ali num momento tão ruim que o pai e a mãe cedem, né? E aí entregam lá tal coisa, ou deixam a criança, sei lá, rabiscar a parede, alguma coisa nesse sentido, né? Algo que não possa fazer, mexer na geladeira, abrir e fechar o micro-ondas, por exemplo. E aí a mãe acaba deixando porque para ele não começar a chorar, a gritar, enfim. Mesmo conseguindo fazer essas coisas, a crise não para, né? Diferente da birra. Da birra você dá o objeto de desejo da criança e aí ela sossega. É como se pronto, né? Tirei com a mão a situação. Na agressividade, não, porque a criança se desregula, ela se descontrola, é uma bagunça ali no cérebro da criança de uma forma tão grande que mesmo você, por exemplo, dando lá o copo de bichinho que ela queria, ela nem olha o copo. Você dá o copo na mão dela e ela tá com o objeto na mão, mas ela tá num desconforto tão grande, numa ansiedade, num nervosismo tão grande que ela nem percebe que ela tá com o copo. Então, a situação ela é um pouco mais complicada nesses momentos de agressividade das crianças. Então, cabe sim a gente acolher com afeto, a gente procurar abraçar a criança. Claro, se ela também não tiver essa sensibilidade ao toque, né? Tem criança que, se você vai para abraçar, ela vê, ela como se você estivesse avançando nela. Então, se ela já tá chorando e se ela já tá brava, vai só piorar, né? Então, você tem que conhecer essa criança, saber que se por um abraço ela vai se acalmar, até ela voltar ao normal, até essa crise de agressividade passar, até o coração dela voltar com os batimentos cardíacos normal, até ela respirar.
e entrar nos eixos até ela se autorregular. E aí sim você verbaliza para ela aquela situação, tá? Isso é muito importante. A gente explicar para a criança o que ela está sentindo, ou para o adolescente, que tudo bem dele não ter gostado de tal coisa, que tudo bem ele ficar com raiva, que tudo bem ele jogar as coisas no chão, mas que existem outras formas de fazer isso, né? Então, assim, se ele jogou e ele quebrou algo que é dele, você fala assim, então, agora está quebrado, não tem mais, acabou, vamos ter que jogar fora, né? Se ele bateu na mãe, se ele bateu no pai, ou se ele bateu nos irmãos, falar sim pra ele, falou, olha, você machucou o papai, você machucou a mamãe, isso não é bacana, isso não é legal, né? Doeu, está doendo, então é um comportamento que a gente tem que falar para a criança o que ela fez, né? Claro, depois que ela conseguiu se autorregular e ela conseguiu se acalmar. Durante a crise não adianta ficar falando, ficar gritando, ficar berrando ou bater, né? Não adianta você bater na criança, porque na verdade ela já não tá bem, e aí quando você bate a coisa fica pior, né? Ela já tá tentando lidar com toda essa agressão e aí ela ainda é agredida, aí a coisa só piora, tá? Então, a indicação que a gente sempre dá é ocupar a mão das crianças com algo para que ela não se bata, não se morda, não puxe o cabelo nem dela e nem dos outros, né? Vamos ocupar essas mãos com alguma coisa, de preferência algo que ela possa apertar bastante para essa energia toda ir embora, né? E ficar aí no objeto que ela esmagou lá, mas que é feito para isso. Tentar acalmar de uma certa forma, retirar a criança do local, porque às vezes é uma hipersensibilidade auditiva, né? Algo que realmente está incomodando e aí ela explode. Então, dependendo do lugar, tá num show, tá num evento, enfim, e aí começou a soltar fogos, ou começou a cantar muito alto, a caixa de som tá muito perto de vocês, tem cachorro, né, latindo, gente falando, isso tudo num acumulado de dia, né, a criança vai passando por tanta coisa que chega um momento ela não aguenta, né, e aí ela se torna agressiva, tá? Então, lógico, retirar ela desse local, aí vai embora, sai mesmo, vai para outro canto, porque a criança, por si só, ela não consegue lidar com a situação. Ela não vai falar, então ela vai bater em você, ela vai bater em quem estiver perto, tá? Ou então ela vai se autoagredir, né? Que é a questão da autoagressão também, que é muito complicada da gente conseguir intervir, mas é necessário que se faça. As crianças não podem nem se machucar e nem machucar o próximo, né? Porque parece que nesses momentos eles ganham uma força muito grande, né? As crianças parecem que falam, nossa, parece que nem parece a idade que tem, a criança fica muito forte e aí acaba machucando demasiadamente os outros e a si mesmo. Mas é necessário sim essa contenção, seja ela física, de você dar um abraço ou de você afastar a criança daquele, às vezes está numa cozinha, num banheiro, porque não tem horário, não tem momento, né? Simplesmente a coisa vem, a coisa acontece e a agressividade aflora. Então a gente tem que se prevenir em todos os sentidos, tá? Tanto fisicamente, então estrutura, mesa, cadeira, quina, tudo que a criança possa, na hora da raiva, bater a cabeça e se machucar, tudo tem que ser tirado de perto dessa criança, tá? Na hora, no momento que ela tá lá explodindo, respeitar o momento, cuidar para que aquilo, o entorno dela não a machuque, mas também tentar de uma certa forma, chegar na criança. Cada um conhece o filho, né? A gente sabe que, eu sempre falo que o melhor terapeuta são sim os pais, porque a gente tem muita teoria, tem muita prática, mas o que cabe para um autista não cabe para o outro, o que dá certo para um não dá certo para o outro. Então, esse olhar que vocês têm que ter, esse sinalzinho lá, o sininho vermelho, que dá o alerta de que algo não tá bem, ele tem que ser ouvido,
tá? Então eu sempre comento com as mães, o sininho tocou lá, vai atrás da sua intuição, do que você acha, porque realmente tem algo de diferente. Então, se você percebe que seu filho já acordou meio estranho hoje, né, que ele tá com um comportamento diferente desde de manhã, fique atenta para que essa crise não chega, ou para que quando ela chegar, você esteja preparada para ela, porque a criança não vai estar, ou o adolescente não vai estar, tá? A agressividade, ela é uma maneira muito explosiva mesmo de demonstrar a raiva, né? E quando a criança chega nesse momento, é porque ela já tá assim num grau que ela não tá mais aguentando. E aí ela tem que extravasar. Só que ela extravasa dessa forma, tá? Bom, acho que é isso. Então, a gente hoje falou um pouquinho nesse sentido. Então, essas técnicas da gente ocupar a mão da criança, da gente tirar os locais de perigo, não oferecer, a questão do abraço, do afeto, do carinho, ela é importante. A gente precisa explicar os sentimentos para as crianças, tá? Depois que esse momento de crise passar. Tem sim que se intervir, tá? De novo, eu já falei no começo da live, vou falar agora. A sociedade não aceita, é inaceitável que se bata e que se machuque o outro e que si próprio machuque. Então, assim, a gente sabe que ninguém tá aqui, nenhuma criança gosta de apanhar, né? Só que a gente tem que entender que as crianças dentro do autismo, elas não têm noção daquilo, né? Então, é uma explosão tão grande de sentimentos que ela acaba reagindo de uma maneira inapropriada, né? Ela acaba trazendo de uma forma errada aquele sentimento todo. Mas isso dá sim para ser trabalhado. Então, existe uma modelação, a gente vai modelar o comportamento dela, ela vai procurar entender que existem outros tipos de outras formas, outras maneiras de explicar essa agressividade ou o que está acontecendo, seja pelo uso de PECs, seja pela intervenção direta dos pais ou os terapeutas na realização das atividades onde se explica as emoções, o que nós sentimos, como sentimos, né? E isso é muito importante, que precisa sim ter esse acompanhamento. No caso de uma agressividade extremamente descompensada, né, e que a criança realmente demora muito para sair da crise, demora muito para voltar para a normalidade, indica-se sim que vá realizar uma avaliação neuropediátrica, tá? Porque para ver o que realmente da onde e o quão esse nervoso está prejudicando o desenvolvimento dessa criança, tá? Se vai ser necessário uma intervenção medicamentosa, se vai realmente ter que tomar remédio para diminuir toda essa química cerebral que está aí bombando no cérebro dessa criança e ela tá explosiva e batendo em todo mundo e se batendo, né? Então precisa sim de um atendimento médico, né? Em contrapartida, a realização de terapias para moldar esse comportamento, para fazer com que a criança entenda todos esses sentimentos que ela tem nesse momento, né? E os pais estarem atentos no momento onde a criança entra nessa crise, o porquê e como ajudá-los, né? Que são essas técnicas aí que que eu passei para vocês, principalmente as verificações, né? Verificar o que pode ter acontecido, o que pode estar acontecendo, para que eu consiga, dentro da crise da criança, identificar o fator e o porquê que ela tá assim e como agir. Ok, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês compartilhem essa live, conversem com as pessoas sobre isso, entendam um pouquinho nesse sentido dessa desregulação das crianças, nessa emoção toda que vem e a gente saber que a agressividade, de novo, né, não é só as crianças, não é uma condição do autista, de novo, nem todo autista é agressivo, nem todo autista tem esse comportamento, tá? Então isso não faz parte lá da característica de crianças autistas.
Mas é importante a gente saber como lidar com isso, o que fazer nesse caso, onde as crianças entram nesse momento de dor, porque acaba sendo um momento de dor, é uma dor interna tão grande que ela expressa através da agressividade, ok? É isso, pessoal. Então, boa noite para todos e espero vocês na próxima live. Até mais.